Olá, gente, vamos tocar nosso barco? Então, nós estamos tentando exatamente começar a discutir no outro módulo essas diferenças de dissertativo e argumentativo, e vamos também comentar o expositivo conceitual. Mas eu me preocupo muito em oferecer estratégias e permitir ao aluno que ele vá consolidando o seu conhecimento. Por isso, para que a gente possa explicar melhor essa diferença entre dissertativo, argumentativo e expositivo, eu acho bom a gente retomar a base do meu curso aqui e entender uma coisa. Eu vou treinar vocês mais ou menos dentro de uma linha que foi construída pelo René Descartes, no discurso do método. Vocês sabem que o René Descartes ele foi um cara que tem tido uma influência até hoje no mundo pós-moderno, porque ele criou o cartesianismo, a lógica, uma visão extremamente sistêmica, né, do pensamento humano. Recentemente, por exemplo, eu estava lendo um livro agora do Augusto Cury, O Funcionamento da Mente Humana, e ele cita o Descartes, o que me deixou muito contente, porque significa que nós estamos numa linha de raciocínio que é adequada. Então vem comigo para você ver aqui o que eu quero que você entenda. Vocês viram que eu falei para vocês, né, lá que transformasse os temas do Sebrasp em perguntas. Mas por que eu disse isso? Vamos lá tentar entender, porque nós vamos fazer a mesma coisa com a FCC. Eu acho que todos vocês aí conhecem essa máxima do René Descartes, que é penso, logo existo. Né? A gente fala muito isso, penso, Descartes, penso, logo existo. Agora, o que acontece? Na minha época de garoto, ninguém queria saber muito o que era pensar. Né? O cara falar penso, logo existo, você vai convir comigo que é muito aberto, é muito abstrato. Não queriam porque na minha época a gente vivia uma ditadura militar e ninguém queria ninguém questionando nada. E hoje a impressão que a gente tem é que a gente vive também um outro tipo de ditadura, que é a ditadura do consumismo. Então ninguém quer saber se você fazer você criticar se vai trocar, por exemplo, o seu celular por um mais moderno. A gente vive num mundo em que às vezes até as necessidades de consumo são criadas artificialmente, né? Se perdeu muito a racionalidade weberiana. Beleza. Então vamos aqui comigo o seguinte. Então eu acho, e você vai concordar comigo, que dificilmente um cara que trabalha com a matemática, com a lógica como Descartes, deixaria essa máxima tão aberta assim e não definiria o que é pensar. E essa que é a grande história, ele definiu, ou seja, ele não falou penso, logo existo. Antes de falar penso, logo existo, ele disse o que era pensar. E aí, vocês sabem o que é pensar? E agora aí, quem está me ouvindo? Vamos jogar uma forquinha? Vamos jogar uma forquinha. Então, ele definiu assim, ó, chegou aqui, ó, a primeira letra D, a última é O, e tem um outro Dzinho aqui, ó. E aí, quem que acerta aí? Só tem mais uma letra aqui, e mais duas aqui, ó. Ixi, Maria, estou aqui fazendo besteira aqui, né? E mais duas aqui, ó. Então, só isso aqui, né? E aí, ó. Deixa eu ver. Opa, outra contribuição bacana aí. Quem que é agora? É a Kátia. Kátia, pois não, Kátia. Kátia está aí, Belo, essa cidade maravilhosa, na Belo Horizonte, né, com muita serra, uma delícia. Diga lá, deixa eu ver se você acertou. Acertou, é isso mesmo. O Descartes disse que... Então, vamos lá. Duvido, logo penso. E aí, vamos ver se vocês concordam comigo. Olha, se para Descartes o ato de pensar está intimamente relacionado à dúvida, então pare para raciocinar. Duvido, logo penso. Então, quando eu estiver pensando, eu estou duvidando. E qual é o principal instrumento da dúvida? O principal instrumento da dúvida é a pergunta. É a pergunta. Concordam comigo? Por isso é que eu disse que era super importante transformar os tópicos em perguntas. E é por isso também que na sequência, quando a gente for agora no modelo FCC, nós vamos tentar levantar no texto motivador as perguntas que precisam ser respondidas. Olha, vocês não têm noção do tanto que fazer pergunta é importante. Aliás, o Augusto Cury, nesse livro, Funcionamento da Mente Humana, ele dizia o seguinte, que durante o curso de medicina dele, ele não fazia anotações, não. Ele anotava era perguntas. Por quê?
Porque exatamente quando eu lanço perguntas, eu estou pensando. Eu estou pensando. Por exemplo, o nosso amigo Einstein, essa mente brilhante, há mais ou menos 99 anos, ele fez uma perguntinha básica para Cacilda. Sabe o que ele perguntou? Existem forças gravitacionais? Pô, os caras levaram quase 100 anos para responder. E existe, até vi na televisão, fizeram um modelo bacana, vocês acompanharam isso, botavam lá as esferas, e aí faziam um movimento que mostrava como é que o sistema planetário se mantém. Então, quer dizer, 100 anos para responder uma pergunta. E eu vou dizer a você uma coisa super importante para você entender. Os textos, assim como o conhecimento, em extrema medida se organizam em torno de perguntas. Então, o que eu preciso começar a compreender para fazer uma boa dissertação e garantir uma correlação entre o conteúdo da minha dissertação e a demanda do examinador é descobrir, ou nos tópicos, ou no caso da FCC, no texto motivador, que perguntas estão sendo lançadas pelo examinador. Esse é o grande segredo. Procure no texto motivador que perguntas estão sendo feitas e coloque, faça seu texto a partir destas perguntas, porque é um exercício de escrita a partir de um exercício de leitura. É exatamente isso que a gente vai discutir agora. Vamos lá. Então, por isso que aqui, olha, que repare, ó, que perguntas queremos responder e de onde emanam essas perguntas? De outro texto, de um roteiro, de uma tarefa. Por exemplo, no CESP-SEBRASP, eu não tenho a menor dúvida, emanam de um roteiro. Mas da FCC emanam de onde? Emanam de um outro texto. Mas, com certeza, nós produzimos textos a partir do quê? De perguntas. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, jazinho, né? É exatamente sobre como é que eu sei, além de como é que eu formulo essas perguntas, como é que eu divido as minhas perguntas. Vamos lá ver? Então vamos embora lá. Vamos pegar essa transparência que vem logo a seguir aqui e ver de que maneira que a gente pode colocar. Vamos ver essa transparência aqui. Está aqui. Então essa aqui é fundamental para a gente tentar entender. Bom, não é de hoje que vocês já devem ter ouvido que nós temos tipologias de texto. Primeiro, tudo que a gente fez hoje na aula aqui, em todos os módulos até agora, o que a gente fez foi dissertar. Por quê? Porque dissertar é nada mais, nada menos do que discorrer sobre um tema, né? Eu acho que, tirando a prosa literária, o poema e a poesia, o resto tudo vai ficar no campo dissertativo, ou oral ou escrito, tá certo? Então, escreva um texto dissertativo, é um texto em que eu vou discorrer sobre alguma coisa. Agora, preste bem atenção. Quando eu falo em texto argumentativo, existe uma tipologia mais específica. Qual é? Está aqui, ó, argumentação em defesa de tese explícita. Peraí, só um instantinho aí, já respondo para você. Então, argumentação em defesa de tese explícita. Pô, não, prossiga, colega. Legal, outro rapaz aí, o Marcelo é lá de Campo Grande, Rio de Janeiro. Oba, Marcelo. Ó, eu tinha uma tia aí, viu? Morava na Viúva Dantas, viu? Aí ia muito a Campo Grande passar minhas férias. Aí pegava o buzu, ralar o baú, para chegar na Barra da Tijuca, ou então ali em Guaratiba, Barra de Guaratiba. Lugar maravilhoso, né? Hoje tá tudo tomado, né? Tem um tempo que eu não vou ao Rio, essa minha tia faleceu, e tem um tempo que eu não vou ao Rio. Mas eu tenho meus primos lá, a gente mantém um contato. Legal, Campo Grande na área aí. Diga aí, Marcelo. Ah, legal. Sabe o que o Marcelo está perguntando? Falou, por que é argumentar? Né? Marcelo, eu vou responder para você que é argumentação. Mas eu vou deixar vocês com uma pulga na orelha, né? Porque eu não vou poder responder agora. Primeiro eu vou ficar aqui na minha tese. É o seguinte, todo mundo diz assim, argumentar é trazer exemplos, é sustentar minha posição, é justificar. E olha, tudo isso é muito abstrato. Trazer exemplo nem tanto. Mas o que eu queria dizer a vocês é o seguinte, nós vamos ter que pensar de uma maneira mais objetiva a respeito do que é argumentar. Eu vou só dar o bizu, porque aí eu vou trabalhar isso de uma maneira mais objetiva nos próximos módulos, mas aprendam isso. Argumentar é trabalhar com os conectivos lógicos de coordenação e subordinação que revelam no papel a forma do ser humano pensar. Uhul! Gostou dessa aí, ó? Pô, cara, a forma do ser humano pensar, hein? Marcelo aí resolveu
e está grilado aqui, falando, pô, professor, peraí, vai devagar, porque você vai ter que explicar melhor. Explico, Marcelo. Por enquanto, fica isso na cabeça, tá? Porque senão, se eu for por essa linha aqui agora, a gente vai se perder um pouquinho, deixa eu focar no que eu quero. Então, no texto argumentativo, a principal aspecto que eu tenho é uma tese. Mas, peraí, cuidado com esse nome tese, viu? Sabe por que eu não gosto dele? Eu prefiro opinião, ponto de vista, é mais leve. Você coloca a tese, daqui a pouco, ai, meu Deus do céu, eu sou traumatizado, professor, eu fiz um TCC, eu fiz uma tese de mestrado, quase morro, me separei da minha namorada. Calma, tese aí é uma coisa, digamos assim, de uma maneira lato sensu, entendeu? É a opinião, o seu posicionamento. Então, no texto argumentativo, nós não podemos escrever um texto argumentativo sem que eu me posicione. E aí, por tabela, você já vai sacando o seguinte, se o cara me mandou fazer um texto argumentativo, provavelmente ele me colocou um questionamento sobre o qual ele quer que eu me posicione. E ele quer que eu me posicione, e mais do que isso, que eu tenha sustentação desse posicionamento por intermédio de um conjunto de argumentos. Causa, efeito, finalidade, adversidade, aditividade. Ele quer que eu sustente o meu ponto de vista. Então isso é fundamental. A fronteira entre o texto argumentativo e expositivo, ela não é uma fronteira tão estanque assim. Eu posso ter elementos do expositivo no argumentativo. Ao contrário, menos provável, tá? Porque se eu colocar uma opinião no texto expositivo, aí o que acontece? Aí ele já não é mais expositivo, ele passa a ser argumentativo. Por quê? Porque o texto expositivo, ele apresenta um conjunto de informações sem defesa de tese. Ele não tem posicionamento, ele só expõe. Ou ele conceitua, ou ele define alguma coisa nesse sentido, né? Então, o que acontece? Para que eu me prepare para mergulhar na FCC, eu preciso saber desses dois elementos aqui, senão a coisa fica muito difusa, não fica legal. E aí, vou dar um exemplinho rápido para parar aqui esse nosso módulo e fazer um outro em seguida. Se eu digo assim, no Congresso Nacional tramitam diversas proposições sobre a redução da idade penal. Umas propõem meramente a idade biológica, outras a avaliação do menor para ver se ele é imputável ou inimputável. Eu botei posicionamento? Não coloquei. Então, eu estou em que campo? No campo expositivo, no campo do conceito, no campo do relato, no campo da narrativa, da descrição. Agora, se eu falar essa mesma coisa, né? Então, olha, no Congresso Nacional tramitam diversas proposições que propõem a redução da idade penal. Algumas utilizam a idade biológica, outras sugerem que o menor seja avaliado para ver se ele é imputável ou inimputável. Aí eu coloco a seguinte frase seguinte: todavia, a proposta de redução da idade penal não deveria ser adotada no Brasil, porque grande parte desses jovens são oriundos de famílias desestruturadas e vítimas da exclusão social. Entenderam? A hora que eu coloquei essa última frase, ele se tornou argumentativo. Prazer estar com você, volto já, um grande abraço.